Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar acerca de como se classifica as substâncias indicadoras. Para isso, nós temos que primeiramente entender o que são as substâncias. Então, as substâncias elas são formadas por um único tipo de componente, seja um átomo, uma molécula ou aglomerados iônicos, além de possuírem propriedades constantes e definidas. Então, de maneira bem simples, as substâncias são grupos de moléculas iguais. Então, cada molécula pode ser formada por um grupo de átomos de um mesmo elemento químico ou por diferentes elementos químicos. Como exemplo, eu posso passar para vocês a água. A água é um exemplo de uma substância composta. Por que composta? Porque suas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Aí vem aquela questão, né? Por que classificar as substâncias? De modo geral, turma, existe uma quantidade imensa de substâncias no meio, sejam elas naturais ou artificiais, e quando a gente pensa em ter um estudo individualizado das mesmas, é quase que impossível de se praticar, porque a quantidade delas é imensa. Então, por que eu vou classificar elas? Primeiramente, para mim, agrupá-las. Então, é necessário que eu agrupe elas para poder trabalhar em grupos, ao invés de individualmente cada uma delas. Mas para isso, eu preciso adotar alguns critérios de classificação. Como é que eu vou distinguir os grupos de uma substância? Eu posso utilizar N critérios adotados. Então, por exemplo, eu posso utilizar a cor, porém a cor ela é um critério subjetivo ao meu observador. Por exemplo, aqui no cursor do mouse, se eu apontar para essa cor aqui, que cor é essa? Que cor é essa? E essa? É a mesma que essa? Essa difere dessa que difere dessa? Professora, não é tudo a mesma? Não é tudo a mesma cor. Então, eu tenho um verde água, eu tenho um anis, eu tenho um azul esverdeado, um verde azulado, eu tenho marsala, eu tenho um rosa bebê, amarelo ouro. Professora, tá uma confusão muito grande dessas cores. Eu sei, gente. É por isso que a gente fala que quando a gente classifica ou agrupa por cor, é muito subjetivo, ele vai depender muito de quem está observando. Qual é a cor que ele está visualizando. Então, às vezes, eu posso estar agrupando diferentes substâncias pela cor, sendo que elas não são idênticas. Então, elas se tornam muito subjetiva. Mas aí eu tenho outros parâmetros, que aí eu posso utilizar o odor. Só que aí o odor, ele vem num parâmetro de sentir o odor daquela substância. Então, nós vamos utilizar o velho cheirar. Professora, o odor não é aquilo que tem um cheiro ruim? Há muito tempo, as pessoas utilizam o termo odor para uma fragrância que não é agradável. Então, para alguns, o odor é algo ruim, porém, o odor ele é o termo técnico utilizado para as fragrâncias, os aromas. Mas é como foi dito, turma. Eu consigo cheirar qualquer substância sem que me traga prejuízos? É complicado. Então, eu não posso, porque eu não sei que substância é aquela. Então, eu tenho que utilizar outro tipo de parâmetro. Aí eu tenho o sabor, que ele vai no mesmo sentido do odor. Eles corroboram a afirmativa que nem tudo eu posso sentir o odor, assim que também como eu não posso estar provando essa substância para me saber o seu sabor, que eu posso estar trazendo prejuízos ao meu corpo. Então, como é que eu vou poder classificar ou agrupar esse grupo? Posso também trabalhar pela condução de corrente elétrica. Porém, eu tenho substâncias que não geram corrente elétrica e outras que sim. Então, eu vou separar o quê? Em 2 grandes grupos? Diferentes substâncias juntas só porque elas não conduzem corrente elétrica? Então, também é complicado. Foi por isso que começou-se a trabalhar com indicadores. Ele é um critério bastante utilizado pela química
e mais utilizado ainda em laboratórios, ele é de grande valia e útil. Esses indicadores é o comportamento das substâncias a serem agrupadas na presença de outros indicadores. Aqui nessa imagem nós temos o pH. Ele é uma escala que varia de 1 a 14, mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aí eu pergunto, o que são indicadores? Indicadores são aquelas substâncias que são capazes de mudar de cor conforme o meio que se encontram, ou de uma maneira mais simples, conforme as substâncias presentes nesse meio. Aqui na imagem, por exemplo, aqui, nós temos 8 copos diferentes, com 8 cores diferentes. Mas será que são 8 substâncias diferentes? Ou é a mesma substância com indicadores diferentes que foram capazes de mudar de cor conforme o meio que se encontravam? Então, outro questionamento a vocês. Nós temos alguns indicadores na natureza, e um caso bem interessante que ilustra o que a gente está falando para vocês é a cor apresentada pelas flores da planta hortênsia. A planta hortênsia é uma planta bastante utilizada no paisagismo, não só na região sul, que é onde ela mais é adaptada, mas na região tropical também. Por que ela ilustra bem o que a gente está falando de indicadores naturais? As flores da hortênsia, turma, ela varia essa cor conforme o tipo de solo, ou melhor, conforme o pH desse solo, seja ele ácido ou alcalino. Então, a hortênsia, quando ela está no meio, que o pH que ela está encontrada é ácido, as suas flores, elas passam entre a tonalidade lilás intensa ou um azul intenso. Já quando ela está no meio mais básico, seja o alcalino é acima do pH 7, as suas flores podem ser brancas ou rosas. Lembrando que o pH ácido é abaixo de 7. Então, a acidez do solo. Só para a gente poder entender um pouquinho. O que é um solo ácido para a química? E o que é um alcalino básico? E há solos que não são ácidos nem são básicos? Aqui eu trouxe um pouquinho da agronomia para vocês, mas se a gente for reverter isso daqui dentro da enfermagem, eu posso perguntar para vocês. O que é uma solução ácida para a química? Solução ácida é aquela solução que se encontra no pH entre 1 e 6, 6,5, 6,9, digamos assim. Ou entre 1 até próximo de 7. E o que é um pH, uma substância alcalina ou básica? É aquela substância que se encontra no pH acima de 7 até 14. E quando eu tenho aquelas substâncias que não são nem ácidas e nem básicas, como é que eu posso chamar ela? Essas são as substâncias neutras. Aqui eu fiz só um trocadilho com as áreas de atuação. Então, a acidez do solo. Ao dizer que um solo é ácido ou um solo básico, ou nenhum ou outro, estamos classificando, agrupando esses solos. Então, a diferença entre eles são devido a diferentes substâncias presentes. Essas substâncias podem ser indicadas pelas mudanças de cor de suas soluções. Então, a química, turma, ela imita bastante a natureza. Então, ela se aproveita dessa ideia para classificar substâncias em laboratório, quando em soluções especificamente aquosas. Então, nós temos indicadores, são muitos, além de especiais, mas se baseiam na mudança de cor. Então, eu vou trazer para vocês como ficam algumas cores de alguns indicadores. Aqui, quando eu tenho a escala, daqui é meu pH, o potencial hidrogênio único. Então, aqui no 7 eu tenho neutro. O nosso sangue humano, ele está um pouquinho acima do neutro. Logo abaixo eu tenho a saliva, o leite. Lá no pH 5 eu tenho o café preto. Para quem gosta bastante de vinho tinto, cerveja, suco de tomate, ele está ali naquela variação do pH 4, 4.2, 4.5. Quanto mais baixo é isso daqui, mais próximo de 1,
mais ácido é. Por exemplo, o nosso suco gástrico, ele está bem próximo do pH 1. Ele está um pH 1.5, 1.6. E o suco de limão, pH 2. Se eu inverto isso daqui e começo a subir, eu já tenho a solução de soda no pH 9, eu tenho amônio no pH 12. Então, aqui eles já são mais alcalinos ou básicos. Então, aqui eu tenho 4 indicadores diferentes. Eu tenho a fenolftalaína, que é um indicador bastante encontrado no laboratório. Eu tenho a amora, foi a frutinha que eu mostrei ainda agora para vocês. O repolho e o metil-orange, que é outro indicador utilizado em laboratório. Então, a amora, ela foi feita por um suco de fruta e a água de repolho, e o repolho foi feito através da água do repolho roxo. Então, se eu tenho um meio ácido, a fenolftalaína vai me mostrar incolor, ela não vai reagir, não vai reagir. Tanto a amora, quanto o repolho, quanto o metil-orange, eles vão reagir no meio ácido, transformando a cor desse meio em vermelho. Se eu já estou no meio neutro, aí eu pergunto a vocês, qual é o pH neutro, qual é o pH ácido e qual o básico? Vamos ver se vocês já estão associando as informações. Aqui no pH neutro, a fenolftalaína continua incolor, então a cor da solução permanece a mesma, não altera. Na amora, quando eu estou no meio neutro, meu indicador, ele apresenta uma tonalidade rosa. No repolho, uma tonalidade roxa. E o metil-orange, uma tonalidade laranja. Quando eu vou para o meio básico, a fenolftalaína reage e ela dá uma tonalidade magenta, ou um rosa bem intenso, puxado um pouco para o pink. A amora, tanto a amora quanto o repolho, eles têm uma tonalidade verde, e o metil-orange permanece no laranja. Então, vocês podem ver que eu tenho 4 indicadores diferentes. Nos 3 meios, eles podem reagir de diferentes formas. Nós temos alguns indicadores comuns no laboratório. Então, essa daqui é a fenolftalaína, a cor que ela fica. Nós temos indicadores universais, papel de tornassol azul e vermelho, além do metil-orange. Então, a fotografia aqui, da esquerda para a direita, eu tenho aqui água de repolho roxo. Então, eu tenho do ácido até meio alcalino. É a mesma substância, porém, indicadores diferentes. É o mesmo indicador, porém, o meio que ela se encontra ali, o pH é diferente. Então, indicadores no laboratório. A gente utiliza os indicadores citados. Utilizando esses indicadores, a gente fez um experimento. Então, ele realizou alguns testes visando a classificação das substâncias cotidianas em ácidas, neutras ou alcalinas e básicas. Então, aqui ele pegou 4 substâncias. Ele pegou vinagre, água, salmoura e amoníaco. E ele colocou papel de tornassol vermelho. Aí ele observou que os 3 primeiros mantiveram-se iguais. E o último, ele teve uma variação de cor. No segundo teste, com papel de tornassol azul, os mesmos 4 meios, porém, ele observou a variação no vinagre. Ele foi lá e anotou numa tabela. Com a fenolftalaína, ele pegou as mesmas substâncias, mesmos meios, e adicionou a fenolftalaína. Ele viu que reagiu apenas no amoníaco. Novamente, anotou na tabela. Já com o metil-orange, ele viu que a primeira alterou a cor e as 3 últimas mostraram uma cor diferente. Então, essa tabelinha aqui foi o que ele gerou através daqueles 4 testes. Então, o primeiro teste, pedaço de papel tornassol vermelho. O segundo, o azul. O terceiro foram 2 gotas de fenolftalaína em cada uma dos meios. E o quarto, 2 gotas de metil-orange. Então, ele gerou essas cores aqui. Então, o que a gente pode analisar mediante aquele gráfico? Primeiramente, o teste ele indica que há pelo menos 2 grupos de substância.
aqui. Por quê? Eu tenho pelo menos 2 cores diferentes. Segundo, o segundo teste, ele confirma que realmente há 2 grupos, mas por exclusão ele aponta para um terceiro grupo. Tem um errinho aqui de português. Analisando os grupos, a gente também continua. Ponto 3. O terceiro teste ele vai confirmar que há um terceiro grupo de substância. Por quê? Houve uma maior diferenciação de cores. Então, a água e a salmoura, elas até então não mudaram de cor. Já o quarto grupo, o quarto teste, ele vai confirmar que a água e a salmoura constituem um grupo em conjunto. Então, o que daquele experimento ele pôde concluir? Que há 3 grupos e ele classificou cada um deles como substância ácida ou ácida, soluções ácidas ou ácidos, soluções básicas ou bases, soluções neutras ou neutros. E, lembrando, soluções básicas ou simplesmente bases, elas também podem ser chamadas de alcalinas ou bases alcalinas. Então, cada um grupo desse de substâncias, soluções, costuma ser denominado dentro da função química inorgânica. Então, no nosso cotidiano, a gente tem diferentes soluções dessas, diferentes substâncias dessas, e às vezes a gente nem sabe. Então, quando a gente fala de ácidos, quais são os ácidos que estão presentes no nosso cotidiano? Então, aqui, ó, no cursor do mouse. Aqui eu tenho um ácido de bateria, que é o ácido sulfúrico. Aqui nas frutas eu tenho o ácido cítrico, o ácido fosfórico e o ácido maleico. Ácido fluorídrico nos vidros dos carros. A gente também tem a presença de bases, como hidróxido de sódio, nos sabonetes, nos sabões. Ou quanto outras bases, nós temos hidróxido de cálcio, hidróxido de amônio e aquele velho e comum da nossa vida durante a infância, o leite de magnésia que nossa mãe sempre dava pra gente quando a gente estava um pouquinho ruim do estômago, né? Quando a gente fala de substâncias neutras, nós temos o sal refinado e a própria água, que também o sal também é chamado, nome químico, cloreto de sódio. Então, como é que a gente consegue medir a acidez? É possível medir a acidez ou a alcalinidade de alguma forma? De alguma solução? É possível? Sim, turma, é possível. Como é que eu vou medir isso? Então, foi através de Sorensen. Ele idealizou uma escala chamada escala de pH. Então, foi a partir daí que a gente pôde medir a acidez. Então, por enquanto, até o momento, o que a gente tem que entender? pH, ele é uma escala que varia de 0 a 14, e que quanto mais próximo de 0, mais ácido é aquele meio. Quanto mais próximo do 14, mais básico ou alcalino é aquele meio. E se ele está no intermediário lá em 7, ele é neutro. Então, a escala de pH, a alcalinidade ela também pode ser medida dentro de uma escala de pH. Os princípios da medição são os mesmos da medida de pH, porém, por costume, a gente utiliza a escala de pH pela sua simplicidade e eficiência nos dados obtidos. Então, quais são os instrumentos que eu utilizo para poder mensurar o pH? Então, o pH ele é mensurado através de um aparelho chamado pHmetro e que nos dá bastante precisão nas suas medidas ou nas suas mensurações. Então, no laboratório, é muito comum a utilização dos indicadores ou uma mistura deles que mudam de cor e em valores bem definidos. Normalmente, eu trabalho bastante com fenolftalaína. Eu trabalho, normalmente, eu mesmo, né, quando eu estou em laboratório, em análise de frutos, a gente trabalha bastante com a fenolftalaína. Esse daqui é o pHmetro. Seu funcionamento se baseia na condutividade elétrica das soluções. E aqui são exemplos de alguns indicadores com a sua mudança de cor ou o ponto de viragem. Então, pH 0 a 14 e mais ou menos a tonalidade que ele vai virando conforme o pH dele. Aqui é uma fita de papel impregnada em uma mistura de indicadores. Ela também é chamada de papel indicador universal.
Mas, por outro lado, ela também permite fazer uma estimativa melhor do pH na solução. Ela não nos permite tanto assim. Por quê? Às vezes a gente está em algum canto que a gente precisa saber qual é o pH de uma solução e eu não tenho pH, primeiro que não é um material, não é um produto, é uma máquina, ela não é tão barata, então eu tenho que ter algum meio que eu possa fazer uma escala de pH mais prática no local que eu me encontro. Então, como é que eu faço isso? Eu posso trabalhar com papéis de indicadores universais. Então, ele te dá essa fitinha e você vai comparando a tabelinha que você vê que vem na caixinha. Então, aqui pela questão da cor, aumento da acidez, aumento da alcalinidade. Eu vou ter a tonalidade próxima aqui da alcalinidade e a tonalidade que eu encontro na acidez. Então, de modo geral, gente, eu utilizo as substâncias indicadoras para me agrupar as minhas substâncias, de maneira que eu consiga trabalhá-la em conjunto, ao invés de trabalhá-la individualmente. A gente trabalha hoje mais com a questão do pH do que com aqueles outros parâmetros, principalmente a questão da margem de segurança. Então, quando a gente define a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução de maneira bem prática, eu estou querendo definir o quê? Ácido, base e neutro. Bem, é isso, turma. Mais informações a gente vai estar passando na próxima aula para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, perguntas e sugestões, vocês podem colocar nos comentários, tá bom?